Olá, querido amigo, querida amiga, como você está? Tudo bem? Estamos aqui para a gente continuar o nosso assunto, nosso grande tema do momento, que é missões e a volta de Cristo. Missões e a volta de Cristo. Sempre lembrando, a volta de Cristo está dentro da doutrina da escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas, tá bom? Mas nós estamos tratando especificamente de missões e a volta de Cristo. Sempre lembrando Mateus 24:14. Mateus 24:14 diz o seguinte: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então Jesus veio, viveu entre nós como um homem, pagou o preço da nossa redenção com a sua morte lá na cruz do Calvário, ressuscitou. E ele havia prometido, antes de morrer e ressuscitar, ele havia prometido: E se eu for e vos preparar lugar? E ele foi para a cruz, nos preparou o acesso, o lugar e o acesso, o caminho para a morada eterna com ele. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então ele prometeu. Ele prometeu e ele deu uma ordem à igreja. E a ordem à igreja foi: e de fazer discípulos de todas as nações, e de pregar o evangelho a toda criatura, tá? E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele deixou uma igreja organizada, fundada, uma assembleia, uma eclésia. Aí ele diz também: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, de quem é o papel para anunciar o evangelho? Em todos os povos da terra, entre todos os povos da terra, da igreja. É nosso, o papel é nosso. Ele fez a parte dele, já fez a parte dele. E ele espera que nós também cumpramos com a nossa parte, que é de anunciar o evangelho entre todos os povos da terra. Tá? E hoje, então, nesse nosso vídeo, né, o último vídeo dessa série, né, Missões e a Volta de Cristo, tá? Nós vamos tratar, então, de povos não alcançados. Nós já tratamos de outros assuntos e agora, então, vamos falar dos povos não alcançados. Então, esse precisa ser o grande foco, o grande objetivo da igreja de hoje. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que é servo de Cristo, que é discípulo de Cristo, você que é pastor, você que está vendo, você que é líder de missões na sua igreja, né? Entendeu? Que pense nisso. Pense que a igreja hoje ela precisa se preocupar com os povos não alcançados. Ah, precisamos reevangelizar a Europa? Precisamos de reevangelizar a Europa. Sim, a Europa se perdeu no meio do caminho. Precisamos também reevangelizar a Europa. Porém, a Europa já conhece a mensagem do Evangelho. Já tem uma igreja lá na Europa, trabalhando lá na Europa. E é lógico que a igreja de lá está precisando de gente, de fora hoje está precisando. Mas onde é o nosso maior foco, maior objetivo? São os povos que ainda não ouviram nenhuma vez, que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho nenhuma vez. Então Jesus, lembrando, disse, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículos 37 e 38. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Então nós estamos falando sobre a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, nesse último vídeo, agora falando sobre essa tarefa ainda inacabada, nós precisamos, então, continuar essa tarefa. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esses povos não alcançados, que deve ser o motivo da nossa maior preocupação hoje. A igreja de hoje precisa se preocupar muito mais, então, com os povos não alcançados. Bem, então, antes disso, quero só lembrar você, então, né, que chegou então até aqui, que tem acompanhado os nossos vídeos, né, tem nos acompanhado. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, né? E lembrando, né, você, tá? Curta, né? Curta, comente.
mesmo que seja um comentário crítico, comente, né? De forma, lógico, respeitosa, como a gente sempre pede, mas pode fazer a crítica, se for o caso, pode fazer a crítica, tá? Comente, compartilhe, acione o sininho, né? Para que então você receba todos os vídeos que a gente então poste aqui no nosso canal, tá? Então vamos lá. Então, povos não alcançados, essa é a última fronteira, né? Vamos dizer assim que essa é a última fronteira. Povos não alcançados, a última fronteira da grande tarefa da igreja, que é cooperar com Deus na evangelização de todos os povos. Aqui vai uma coisa assim muito interessante que tem acontecido. O Espírito Santo me fez lembrar agora, antes de eu continuar aqui, tem acontecido uma coisa muito interessante no mundo islâmico. Hoje o islamismo, se a gente pegar, por exemplo, o cristianismo e a gente fracionar nas várias correntes do cristianismo, católico, cristianismo evangélico, cristianismo anglicano, cristianismo entendeu, ortodoxo e os outros grupos. Se a gente então dividir o cristianismo dessa forma, o islamismo hoje é a maior religião do mundo. 1 bilhão e 600 milhões, já passa de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. E o que acontece? Tá? Então hoje é uma coisa a gente precisa pensar, você como igreja, eu como igreja precisamos pensar. Há 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás, o cristianismo era maior do que o islamismo. O cristianismo, no caso aí eu estou falando do cristianismo evangélico, reformado, nós. Tínhamos 550 milhões a 600 milhões de pessoas no mundo. O islamismo tinha por aí um pouquinho menos. Hoje, o cristianismo evangélico, o cristianismo reformado tem 1 bilhão e o islamismo 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. E um dos grandes problemas da evangelização dos povos islâmicos está na questão, então, digamos assim, do fundamentalismo islâmico, né? E o fundamentalismo islâmico ele é bem arraigado, bem forte. Tem os países de fé islâmica, né, que são as constituições são islâmicas, república islâmica, por exemplo, o Irã. O Irã é uma república islâmica. Então, nas repúblicas islâmicas, o cristianismo não pode ser, outra religião, não é só o cristianismo, outra religião não pode ser divulgada, não pode conseguir adeptos, né, perseguido, tem a perseguição, tá? Então, você tem essa questão, tá? E aí, o que está acontecendo, né? E tem países que mesmo não são de repúblicas islâmicas, porém, a maioria é islâmico, absoluto, então existe uma perseguição, né, até violenta, muitas vezes violenta na realidade, né, àqueles que confessam a Jesus, principalmente o cristianismo. Outras religiões, elas são, digamos assim, digamos, apesar de serem proibidas, porém não são proibidas literalmente, tá? Mas o cristianismo, principalmente o cristianismo de fé reformada, é perseguido. Tá bom? Existe essa perseguição. Aí o que acontece? O que Deus está fazendo? Olha só o que Deus está fazendo. Há muitos países islâmicos, né, onde o cristianismo é proibido, né, e é perseguido, que Deus está se revelando através de sonhos, de visões a islâmicos. Por que isso? Porque para os povos islâmicos, Mohammed, né, ou Maomé, como nós chamamos aqui no Ocidente, né, aqui da língua portuguesa, chamamos de Maomé, na realidade Mohammed, né? Segundo eles, né, Mohammed recebeu as profecias, recebeu as revelações do Alcorão, né, que é a Bíblia Islâmica, né? Então, através do anjo Gabriel. Lembrando, para o Islã, Jesus é o 5º maior profeta da história. Mohammed é o 6º e deve ser ele que tem que ser seguido, não é Jesus. Tá bom? Dentro da fé islâmica. Então, mas para eles, entendeu? Muhammad recebeu as visões, né, as revelações do Alcorão do anjo Gabriel. Do anjo Gabriel. Tá? E então, o que acontece? Tá? Eles creem muito em anjos, em visões, revelações, né, de anjos.
E Deus está se revelando muito a islâmicos, revelando a eles tendo sonho de que o profeta que tem que ser seguido é Jesus Cristo. Não é Muhammad, mas é Jesus. Olha só o que Deus está fazendo. O que Deus faz, então, para alcançar os povos não alcançados? E isso, em grande parte, é porque a igreja tem falhado. Lógico, nós sabemos que existe toda uma cortina de ferro, vamos chamar dessa forma, né? Usar até um termo antigo, né? Existe toda uma cortina de ferro para que o evangelho não seja pregado nessas regiões do mundo, né? Nessas regiões. Mas Deus está trabalhando dessa forma. Então, vamos lá. Esse vídeo, então, vamos considerar que é a última fronteira que a igreja tem que alcançar. Então, o que é, então, um povo não alcançado? É toda nação que tem menos de 3% de cristãos reformados entre eles, lembrando cristãos reformados, cristãos evangélicos, sejam pentecostais ou não, ainda precisam de força missionária estrangeira, tá? Pois somente com a igreja local, mesmo que tenha até 3%, somente com a igreja local, não terão condição de alcançar sua nação para Cristo. Então isso é um povo não alcançado, entre 0 e 3%. Entre 0 e 3%. Povos que têm entre 0 e 3% estão dentro da visão missionária, missiológica, entre 0 e 3% estão dentro desse grupo dos não alcançados. Por que isso? Porque eles, para desenvolver, para a igreja crescer ali, precisa ainda de força missionária externa. Só entre eles não vão conseguir desenvolver, tá bom? Então, essa é a questão. Por que entendeu? Porque agora, bem, a segunda coisa que a gente precisa entender qual a diferença entre nação, porque eu falei nação. Toda nação que tem até 3%, de 0 a 3% de cristãos apenas, precisam ainda de força missionária estrangeira para alcançar a sua nação. Então, daí não alcançados. Então, agora vamos entender a diferença entre nação e país. Nação e país. Preste bastante atenção nessa questão. Porque às vezes a gente fala assim, o Brasil, a nação brasileira. Não, o Brasil não é uma nação só. E eu vou chegar lá, vamos falar disso. O Brasil não é só uma nação. O país Brasil. Mas o Brasil é muito mais do que somente uma nação, tá bom? Então, o que é, na realidade, vamos entender o que é país e nação. Vamos ver a diferença. O que é um país? País é uma região com um território geográfico devidamente reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, com a sua própria Constituição e com seu próprio sistema de governo definido. Isso é um país, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem toda uma geografia, vai do Iapoque ao Chuí, digamos assim, lá do norte, né, até o sul, tá? Digamos, com todo um território delineado geograficamente, fronteiras com vários países da América do Sul e tal, aquela coisa toda, tá? E tem o seu próprio sistema de governo, tem a sua própria geografia, né, entendeu? Definida, e o seu próprio sistema de governo. O Brasil é uma república presidencialista, né? Tem o governo central, um presidente da república, deputados, senadores, tem os governadores, os deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Então, entendeu? Uma república presidencialista, o Brasil. Isso é um país. Um país. Agora, o que é uma nação? Uma nação é um povo, é um grupo étnico, cultural, com a sua própria língua, costumes, culinária, etc. Ou seja, um exemplo prático. Dentro do Brasil existem pelo menos 299 povos indígenas vivendo em seu próprio território e com a sua própria cultura. Então isso é uma nação. Uma nação. Então você tem dentro do Brasil, no mínimo,
299 nações indígenas. Ainda tem outras nações indígenas que estão para ser reconhecidas pela FUNAI ainda. Então, isso é uma nação, é um grupo étnico, cultural. Essa palavra étnico ou etnia vem de família, né? Entendeu? De uma família. Então, como é que começa uma cultura? Uma cultura começa com uma família. Essa família cria os seus próprios costumes, modus vivendi, alimentação e tal. Essa família ela vai aumentando, né? Entendeu? Ela vai aumentando. Daqui a pouco forma-se então uma etnia, né? Entendeu? Que é um grupo então cultural com aquela própria, então digamos aquele próprio costume, sua própria língua, entendeu? Sua própria culinária, suas festas e tal, aquela coisa toda, tá? Isso é uma nação. Então dentro do Brasil não existe uma nação só. São várias, centenas de nações, né? E eu falei de grupos indígenas, porém, dentro do Brasil você tem, por exemplo, grupos minoritários dentro do Brasil, quilombolas, que são de origem africana, de origem escrava africana. Você tem os ciganos. Ciganos é uma etnia que existem vários grupos espalhados, né? Entendeu? Centenas de grupos espalhados pelo Brasil, porém é uma etnia, e aliás, os povos ciganos hoje do Brasil, apenas 1% dos ciganos hoje no Brasil confessam a Jesus como Senhor e Salvador, apesar deles serem alcançados, porque eles ouvem a mensagem do Evangelho, mas apenas 1% dos ciganos, especificamente dos ciganos, confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Os quilombolas também, que vivem nos seus próprios quilombos, né? Entendeu? Hoje não é mais chamado especificamente de quilombos, mas vivem nas suas comunidades, tá bom? Então nós temos esses grupos étnicos, isso é uma nação. O país é a região geográfica delineada, reconhecida pela ONU, território, seu sistema de governo e tal, sua constituição, e a nação é um povo com a sua língua, a sua própria cultura, sua alimentação, suas festas. Isso é uma nação. Então, dentro disso, tá bom? Dentro dessa questão de nação, nesse sentido, há estimativa que no mundo existam no mínimo 14 mil nações. Nações, ou seja, povos étnicos, culturais, com a sua própria 14 mil nações. Alguns dizem até que são até 21 mil nações, ao passo de que só existem 216 países reconhecidos, entendeu, pela ONU. Lógico, muitos desses países estão ligados a outros países, por isso que a média são 196 países, se não me falha a memória agora, tá bom? Reconhecido pela ONU, porém tem outros países, né, entendeu? Como aqui na própria América do Sul, tem países que pertencem aos Estados Unidos e tal, aquela coisa toda, porém, ao todo são 216, mais ou menos, países, então, reconhecidos pela ONU, né, 196 oficialmente, e outros países ligados a outros países, tá? Então, mas pelo menos, no mínimo, 14 mil povos, nações, vivendo dentro desse país. Um exemplo, vou te dar um exemplo prático. No mundo, no Saara, né, no deserto Saara, que fica entre África, né, e Ásia, naquela região, o maior deserto do mundo, né, o deserto do Saara, existe um povo chamado os Tuaregs do deserto do Saara, tá bom? Que são, entendeu, dão-se conta, né, de mais de milhão, de até 2 milhões de Tuaregs do Saara. Olha só, que vivem, são nômades de região em região. É um dos povos não alcançados. Os Maasai, da Tanzânia, da Índia, principalmente. Da Índia não, da África, né? Maasai da Tanzânia, na África, mas, porém, os Maasai não tem só na Tanzânia, tem em vários outros países. São povos não alcançados. E tem muitos outros povos não alcançados. Tá bom? A estimativa hoje é que no mundo ainda exista pelo menos 6 mil povos não alcançados, no mínimo 6 mil povos desses, 6 mil etnias não alcançadas. Entre esses povos não alcançados, qual as maiores necessidades? Bem, vamos lá. Quais as maiores necessidades entre os povos não alcançados? Primeiro, missionário para trabalhar entre eles. Lembra Romanos 10,
do 13 ao 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão daquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, essa é uma necessidade que você pode orar por isso, tá? Missionário para trabalhar entre eles, tá bom? Segundo, maior investimento financeiro das igrejas e agências missionárias para custear o preparo e sustento de missionários entre esses povos, né? Precisa haver, na realidade, maior resposta financeira da igreja. Como está essa questão financeira atualmente? Na questão da força missionária, trabalhando então entre esses povos, como está mais ou menos? Lembrando, isso, gente, também são dados aproximados de agências, né? Pegamos dados daqui, dali, fazemos uma média, então são estatísticas, porém não são estatísticas definitivas, são estatísticas arredondadas só para você ter uma ideia geral. Então, como é que está essa questão atualmente? Tá? Bom, existe hoje uma força-tarefa missionária da Igreja Cristã no mundo de mais ou menos 300 mil missionários. Aí você diz, meu Deus do céu, então existe 300 mil missionários, tá uma maravilha, tá? Não, não tá. Se você tem 1 bilhão de cristãos no mundo, cristãos reformados, vamos lembrar, estou falando aqui do cristianismo reformado, não estou incluindo o cristianismo católico, ortodoxo, anglicano, não. Cristianismo reformado. Se tem 1 bilhão de cristãos reformados do mundo e apenas 300 mil missionários, você sabe qual o percentual disso? É 0,3% somente, tá bom? 0,3% somente da igreja que é realmente missionário. 0,3%. Não chega a 1%, nem 0,5%. 0,3%, então, por cento de que são missionários da igreja do mundo, né? Bem, de toda essa força missionária, que ainda é pouca, apenas 6,65% mais ou menos, 6,65% a 6,68% estão entre os povos não alcançados. Ou seja, se nós temos quase, vamos arredondar 2 bilhões de pessoas no mundo não alcançados, apenas, e tem 300 mil missionários então no mundo, trabalhando no mundo, apenas 6,65% a 6,68% estão entre esses povos mais necessitados. Isso dá uma força missionária de mais ou menos 20 mil missionários entre os povos não alcançados. Se você pegar e dividir 2 bilhões de pessoas no mundo, né? 1 bilhão 980 milhões de pessoas mais ou menos do mundo, né? Que são os 24%, 1 bilhão 900 e poucos milhões de pessoas no mundo, os 24%. Tá? Se você dividir por 20 mil missionários, vai dar, sabe o quê? 96 mil pessoas para um missionário alcançar. Tu já imaginou? Como é que a igreja vai fazer isso? Como é que a igreja vai cumprir? Como é que esses missionários vão, então, ser responsáveis por 96 mil pessoas para um missionário? Por quê? O que está acontecendo? A igreja de Jesus está enviando pouco e está enviando errado. Está priorizando aonde já tem. E não é que não necessita, não precisa, continua precisando de missionários. Eu sou um missionário no interior do Nordeste, na cidade de Acopiara, no estado do Ceará, 350 quilômetros de Fortaleza, eu sou missionário de lá. Porém, aonde é mais necessário é entre os povos não alcançados. Então, a igreja de Cristo investe pouco e ainda está investindo mal e está direcionando esses missionários ainda mal. Então, por que acontece isso, irmãos? Porque a igreja ela investe apenas 5% de sua arrecadação, 5%, o que já é muito pouco. Ou seja, a cada 100 reais que a igreja cristã no mundo, estamos falando da igreja cristã do mundo, cada 100 reais que a igreja arrecada, ela investe o quê? Ela investe 5 reais somente em missões.
95 reais ficam na estrutura local. Apenas 5%, R$ 5, vai para missões. Se fosse bem investido, era muito pouco, é muito pouco, porém estaria um pouco melhor. Mas vamos ver como é que a igreja está investindo. Daí, então, 280 mil missionários estão, na realidade, entre os povos já alcançados, semi-alcançados e já alcançados, e apenas 20 mil, ou 6,65% estão entre povos não alcançados, onde é mais necessário. Então, por que acontece? Porque 5% apenas a igreja investe em missões, tá? E desses 5%, pasmem vocês, é assim dividido. 4%, ou seja, a cada R$ 100 vai para os povos já alcançados, entre os semi-alcançados e os já alcançados. Como eu te disse, não é que não precise, precisa sim. Porém, onde está a maior necessidade? Os povos não alcançados. Então, 4%, ou seja, a cada R$ 100, R$ 4 vai para os povos, vai para missionários, para os 280 mil que estão entre os povos já alcançados. E apenas 1% para os povos não alcançados. Ou seja, a cada R$ 100 que a igreja arrecada, apenas R$ 1 vai para onde mais é necessário. Aí a gente volta ao texto de Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Como é que a igreja vai, digamos, cumprir o seu papel? Como é que ela vai alcançar os povos não alcançados, que é a última fronteira para a volta de Cristo? Tá? Dentro do nosso entendimento, né? Com algumas ressalvas, né? Mas é a última fronteira para a volta de Cristo. Então, como é que a igreja vai alcançar? Tá? Então, nós estamos na área financeira, a igreja está investindo pouco e está investindo mal. A prioridade da igreja não está nos povos não alcançados, está nos povos já alcançados. Então, a igreja precisa investir mais e mudar a sua prioridade, preparar mais missionários para o campo e mudar a sua prioridade. A prioridade da igreja hoje precisa ser os povos não alcançados. Uma outra grande necessidade, né, de hoje, né, da tarefa missionária hoje, dessa última fronteira, é a tradução da Bíblia para os povos não alcançados. É a tradução da Bíblia. Aí, nessa questão, nós temos uma boa notícia, e essa boa notícia está muito ligada à sociedade bíblica mundial, às sociedades bíblicas mundiais, né? E em todos os países tem a sociedade bíblica, como no Brasil nós temos a sociedade bíblica, e várias missões, agências missionárias que trabalham com a tradução da Bíblia. Então, nós temos uma boa notícia. A tradução da Bíblia tem avançado bastante nas últimas 3 décadas. Com as técnicas modernas, tudo mais, entendeu? Tem avançado bastante. Há mais ou menos entre 40 e 50 anos atrás, a Bíblia estava traduzida para cerca de 394 línguas apenas, né? Hoje já temos em quase 700 línguas, tá bom? Em 215, tá bom? Hoje já temos, digamos assim, já temos em quase 700 línguas do mundo, nós temos a tradução da Bíblia, tá bom? Para cerca de 700 línguas do mundo, né? Hoje já. Então, durante 3 décadas, essa tradução, ela quase que dobrou. É uma boa coisa. Então, ainda falta muito, né? Entendeu? Ainda falta muito, porque ainda tem muitas línguas desses povos ainda que precisam ser alcançadas. Também entendeu? Há algo em torno de 1.800 traduções somente do Novo Testamento e também várias outras porções da Bíblia para várias línguas. Hoje, há algo em torno de 6 bilhões de pessoas do mundo que têm acesso à Bíblia completa. Outros ao Novo Testamento e ainda outros apenas a partes da Bíblia na sua própria língua. Tá bom?
No entanto, existe estimativa que ainda há algo em torno de 600 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a nenhuma porção da Bíblia na sua própria língua. Então, essa é uma outra necessidade nessa última fronteira. É a necessidade de mais missionários para trabalhar, de mais investimento, de que a igreja melhore o seu investimento, né? Melhore o seu investimento, dê a devida prioridade, né? Entendeu? Ou seja, aos povos não alcançados. E uma outra necessidade, última necessidade para a gente encerrar, é a oração. É uma das chaves, das principais chaves para alavancar a última arrancada da Igreja de Cristo na evangelização de todos os povos, tá bom? Ao orar para que o Senhor da Seara envie ceifeiros para a sua seara, coloque-se à disposição, que você poderá ser a resposta à sua própria oração. Então, queridos, tem muita coisa a fazer. Ainda falta muita coisa mesmo. Jesus está voltando e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Então Jesus quer voltar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porém o trabalho da igreja é anunciar Jesus Cristo entre todos os povos. Ao concluirmos essa simples, né, avaliação então do trabalho da igreja, missões e a volta de Cristo, né, eu quero te lembrar uma coisa: se queremos que Jesus volte logo, se estamos orando Maranata, então precisamos de uma vez por todas nos apressar e de todas as maneiras, inclusive através das mídias sociais, que é o que estamos fazendo aqui, em todos os lugares, e o mais rápido possível, anunciar Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo, como já disse o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Então saia da sua zona de conforto, saia e vá ao mundo, vá às pessoas e diga que existe uma esperança. Jesus está chegando, o Messias está voltando, Jesus voltará para governar e para levar os seus para estar com ele eternamente. Então essa é a mensagem, a grande mensagem de esperança para o mundo. E essa mensagem, queridos, precisa ser compartilhada por mim e por você, que somos então os responsáveis pela evangelização de todo o mundo. Deus te abençoe. Deus continue cuidando da sua vida. Deus continue renovando sua fé, seu ânimo, sua esperança. Lembre-se, você é o mensageiro de Cristo. Você é um mensageiro, é um missionário aonde você estiver. No seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança, entre a sua parentela, no seu grupo de influência. Você é um missionário. Anuncie Jesus. Leve pessoas a Jesus Cristo. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Be with me, Jesus. I ask you to stay. Comfort my worries through the night.